Jesus nos fortaleça, que nos dê a sua paz. E realmente tem um carinho muito grande. O Sr. Priosca era para estar aqui. Ele me ajudou semana passada fazendo uma troca. E eu dizia para ele, eu tinha 4 opções. E eu falei, eu gosto de estar aqui, o pessoal me envolve com um carinho muito grande. Eu fiquei contente de ter dado certo. Narra-nos Amélia Rodrigues que existia uma moça na cidade de Israel que, como toda moça naquela época, sonhava em crescer, em encontrar uma alma afim que pudesse vir em ressonância com a sua, permitir a ela constituir um lar. E assim, impregnada por todos aqueles acontecimentos, as grandes festas que ocorriam em seu povo, ela foi trabalhando em sua mente a possibilidade de encontrar este alguém. Em um dado momento, ela vê a possibilidade de um matrimônio. Era um senhor, um pouco mais velho, só que ela nutria por ele um carinho muito grande. Sentia ali a possibilidade de realizar os seus sonhos de jovem. Com certeza, não conhecia a lei da reencarnação, a que todos nós estamos sujeitos. Porque se conhecesse a lei da reencarnação, saberia que as almas muitas vezes se unem para que possam, dentro do estágio evolutivo aqui da vida, acertarem as arestas, cumprirem aquilo que não fizeram bem feito no passado. Se soubesse da lei da reencarnação, saberia que muitas uniões são feitas à custa da expiação, para que as criaturas, em se reencontrando, possam assim umas se acertarem com as outras. Mas aquela menina aceita o casamento. E assim que se casa, ela vai perceber que o grande sonho não é realmente o castelo maravilhoso que ela esperava. O marido, aos poucos, vai permitindo que seja revelado um homem rude, cruel, que vai passar a tratá-la como se fosse um objeto e fazendo dela sua esposa o instrumento pelo qual ele iria resolver os seus problemas financeiros. Ela, na flor da idade, seria comercializada com vários mercadores que passavam por aquela cidade à época. Impotente para dizer não, ela se deitou com vários homens, amando do seu próprio marido. Muitas vezes não dormia, não comia, e viu aos poucos o seu corpo adoecendo, enfraquecendo, ao ponto de, num certo momento, nem os mercadores a querê-la e nem o marido. E quando se vê na situação não mais da menina do passado, mas de um fantasma de mulher que ela tinha se transformado, tamanha a fragilidade física e o desespero mental que toda aquela situação havia levado aquela mulher, o marido então trama contra ela. Ele resolve que criaria uma situação constrangedora, a fim de que ele também pudesse se livrar da mesma. A lei mosaica ditava que toda mulher que fosse flagrada em adultério daria ao esposo, o companheiro, a liberação do matrimônio. Ele estaria livre, descomprometido do matrimônio. Em contrapartida, ela, se fosse flagrada em adultério, seria julgada
e apedrejado em praça pública. Era a festa dos tabernáculos. A cidade estava lotada. Todos ali se organizavam para a grande festa. Era costume que tendas feitas de folhas fossem montadas nos arredores da cidade, para que pudesse se cumprir as festas de costume. Jesus estava ali naquele dia. Tinha participado de todas as festas e permaneceria um tempo mais fazendo algumas pregações junto a alguns dos seus apóstolos. Estaria falando do reino de Deus. Estaria falando que o reino de Deus mora dentro de cada uma das criaturas e que cada um de nós colheremos segundo o nosso plantio. As obras que fazemos hoje resultam na nossa felicidade do amanhã. A dor que espalhamos hoje se transforma na nossa dor do dia de amanhã. Explicando aquelas almas cansadas que o ouviam, que tudo na vida existe uma razão de ser, que nada ocorre por um acaso, mas bem-aventurados são todos aqueles que são misericordiosos, que são mansos, que são pacíficos, que têm olhos de ver, que têm o entendimento do momento. Bem-aventurados são todos aqueles que têm nele o Cristo, aquele que é a ponte que nos liga ao Criador. O marido da nossa companheira, achando a data oportuna, iria criar um momento, uma armadilha, para que ela pudesse ser constrangida em praça pública. E é dessa forma que, no instante em que Jesus estava com seus, alguns escribas, sacerdotes, cidadãos romanos, vêm acompanhando um homem que trazia uma mulher presa pelo cabelo. Aquele homem queria se ver livre da mulher, mas os escribas, os sacerdotes, aqueles cidadãos romanos, queriam pôr à prova a pessoa de Jesus Cristo. Viam a oportunidade de igualmente constranger Jesus. Porque pensavam eles, colocando a mulher à frente do mestre, ele teria duas alternativas. Ele liberaria ela do castigo do apedrejamento, porque o marido a acusava de adultério. E se Jesus a liberasse do apedrejamento, sendo infiel às leis de Moisés, ele corria o risco de ser apedrejado. Olha a situação. Em contrapartida, se Jesus consentisse no apedrejamento daquela mulher, ele estaria indo contra tudo aquilo que ele havia pregado até então. O perdão das ofensas, a benevolência para com todos, a indulgência pelas faltas alheias. Então aqueles homens viram naquela situação a oportunidade. E embora muitos já tivessem acompanhado as pregações de Jesus, é por isso que nós devemos ficar atentos, porque nem sempre o que nós ouvimos, nós conseguimos no dia a dia vivenciar. Mesmo o Evangelho nos dizendo assim, olha, é necessário sermos bons, sermos benevolentes. O bem é nosso advogado em todas as nossas situações. No tocante
mediante a expiação das nossas faltas, porque todos nós temos faltas a expiar, que seria o quê? O fato de estarmos aqui, acertando aquilo que não fizemos bem feito no passado. Eu diria assim que não é pagando débitos, mas corrigindo aquilo que não fizemos bem feito, em todas as situações narradas pelo Evangelho, pelas obras básicas, pelas obras de Francisco Cândido Xavier. A notícia é uma só: o bem, o amor que nós repartimos, cobre os nossos pecados. Aquilo que fizemos de errado no ontem, no contato com a criatura hoje, embora tenhamos que acertar, às vezes através de uma enfermidade, através de um problema difícil moral que temos que passar dentro do lar, às vezes em despertando perto de uma criatura, seja esposa, seja esposo, que não é aquele sonho de candura que nós imaginávamos, mas dentro da condição de criaturas que conhecemos o Evangelho, que conhecemos a lei da reencarnação, que sabemos que ninguém se aproxima uma das outras, senão por uma força maior, que nos liga pela necessidade de eu estar com o outro. E nesse ponto, nós entendemos porque Emmanuel nos diz que nós devemos florir aonde nós estivermos plantados, mesmo que isso exija da nossa parte renúncia, mesmo que isso muitas vezes exija da nossa parte algumas lágrimas, mas é necessário que amemos, que plantemos o bem, porque esse bem que advoga em causa nossa, é Ele que vai possibilitar a tranquilidade na nossa consciência, é Ele que vai nos fortalecer no momento em que nos sentimos enfraquecidos. O bem que eu faço àquele que está ao meu lado é com certeza a força motriz que nos empurra para frente, que nos faz acreditar que a resignação, que a aceitação de tudo quanto nos bate à porta, estando em ressonância com o bem, com o amor, parte de Deus, que é todo bondade em nossa vida. Nada ocorre sem que Deus o permita. Nada ocorre. Ele conhece cada um de nós. Todos os sofrimentos, todas as dificuldades que nos batem à porta têm uma razão de ser. E quando vem, é porque Ele sabe que naquele momento nós podemos passar. Quando a expiação, a dificuldade, o problema nos visita, é porque Deus nos vê com capacidade de suportar. Quando não fazemos, é porque faltou de nossa parte um esforço maior, uma vontade maior. E é por isso que o Cristo ressaltou: benevolência para com todos. E naquele instante, olhando para aquela mulher caída aos seus pés, se sentindo a última das criaturas, Cristo olha para aqueles homens e percebe que a indulgência ensinada por Ele estava longe de ser uma verdade ali entre aqueles, porque nenhum deles estava usando de indulgência com a falta daquela mulher. Ninguém tinha parado para observar o que levou aquela mulher a cometer tal ato, por que ela estava naquela situação, o que um espírito jovem, cheio de sonhos, leva consigo para de repente estar ali, exposta numa situação que poderia levá-la à morte. Então, naquele instante em que todos questionam, principalmente o intérprete da lei, dizendo assim: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Dita a lei de Moisés que toda mulher flagrada em aparente adultério deve ser julgada e apedrejada em praça pública. O que o Senhor diz? Jesus olha
para o rosto de cada um daqueles homens, abaixa-se novamente. Diz o Evangelho que ele se curva. Então eu imagino que ele deva ter feito esse movimento. E ele começa a escrever na areia. Não diz nada. Novamente vem: Senhor, o que devemos fazer? E ele então olha novamente para aquelas criaturas que traziam uma pedra já em punho e diz assim: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E conta Amélia que eles ficaram um tempo ainda, não é que pararam ali, porque Jesus fala isso e se curva novamente. E quando ele se curva, os homens que estão ali se aproximam porque percebem que ele escreve alguma coisa. E aí observam que Jesus escreve o nome de cada um que está ali e a falta moral mais grave que cada um tenha cometido naquele instante, à frente do nome. Olha a soberania de Jesus. E se ele conhecia aqueles, ele conhece cada um de nós. Ele sabe o que vai dentro da nossa intimidade. Ele sabe dos nossos sentimentos. Jesus sabe das nossas intenções. Quando nós nos dobramos e oramos, Jesus nos conhece. Ele sabe o que nós queremos. Mas acima de tudo, ele sabe o que nós precisamos. E com certeza, ele vai mover, ele vai interceder em favor de cada um de nós naquilo que nós precisamos e não naquilo que nós pedimos, porque ele nos conhece e nos trata como irmãos menores. Como que nós tratamos nossos irmãos menores? A gente vai, a gente cuida, aquilo que ele quer que não pode, a gente diz não. E a gente diz com carinho, a gente diz com jeito, mas mesmo assim, às vezes ele chora, às vezes ele se revolta, às vezes ele fica bravo conosco, às vezes ele não nos entende, mas é assim que Jesus age, porque ele sabe que no momento oportuno nós vamos entender por que aquilo não ocorreu, por que aquela situação não saiu como nós queríamos, por que aquela minha rogativa não foi atendida. Porque ele nos conhece. Ele nunca nos falta. Em nenhuma situação Jesus nos falta. Ele está conosco em todos os momentos. No finalzinho vou dizer uma passagem que ele deixa isso bem certo para as nossas vidas. Mas naquele instante ele vai colocando à frente a falta moral de cada um. E conforme as criaturas vão lendo, vão jogando a pedra no chão e vão se distanciando, vão indo embora. O marido daquela mulher é tocado de uma dor enorme, de um remorso, um arrependimento, algo que não lhe permite nem olhar para ela e segue a sua vida. Num dado momento, Jesus olha, está ele e a mulher. Está ele e a mulher. E aí então ele pergunta à mulher: cadê aqueles que te condenaram? Todos se foram, Senhor. Então levanta, vá e não peques mais. Mas, Senhor, não diga nada. Vai, levanta, segue o teu caminho, muda a sua vida, transforma a partir de agora. Veja bem que Jesus não ficou ali dando sermão. Jesus não ficou colocando o dedo no rosto dela. Jesus não ficou questionando aquela mulher, porque nós fazemos assim, né? Nós adoramos criticar o outro. Nós nem sempre vemos a dor do outro. Por que a criatura cometeu aquilo?
Por que ele não teve uma coragem moral? Por que ele não teve uma fortaleza de ânimo para resistir àquilo? E se ela realmente tivesse cometido um adultério? Alguém parou para pensar na condição daquela mulher? Nós, no nosso dia a dia, também somos assim. Se chega a notícia, o outro acusa, nós ajudamos a jogar pedra. São raríssimas vezes que nós deixamos assim, ou permitimos-nos dizer, não vamos agir assim não. Vamos tentar entender como foi a vida dessa criatura até então. Por que será que ela cometeu esse erro? Por que será que ela teve essa fraqueza? Por que em determinado momento ela não foi mais forte para resistir? Em todas as situações que nós estamos sujeitos, dentro do processo evolutivo em que nós nos encontramos, todos nós estamos treinando o bom uso do nosso livre-arbítrio. Se nós soubéssemos fazer as escolhas certas, com certeza nós não passaríamos pelas dores, pelas dificuldades que nós passamos hoje. É a nossa vida inadvertida de ontem que nos permite muitas vezes escolher a dor que nós estamos nos assemelhando dela hoje. Mas normalmente nós fazemos também, nós jogamos pedra, nós criticamos, nós somos implacáveis com aquele que erra. Nós esquecemos que dentro desse processo evolutivo, hoje eu estou melhor, mas ontem, quem fomos nós ontem? Na condição de espíritos que já reencarnamos tantas vezes e vamos reencarnar ainda, quantas forem necessárias, o que nós fizemos? Será que nós tivemos uma postura melhor que o outro que está tendo hoje? E amanhã? E as experiências que nós ainda vamos ter? Será que nós vamos vencer todas? Mas naquele instante, Jesus dá o exemplo para nós. Está lá no livro dos Espíritos, ele é o modelo e guia. É no rastro dele que nós temos que seguir. É nas suas pegadas. E ele olha para a mulher e fala, vai. Recomeça. Trabalha a partir de agora. E a Bela Rodrigues diz que aquela mulher nunca mais seria a mesma. À noite já estaria ligada. O Evangelho não cita nem o nome dela, nem o nome dessa mulher cita o Evangelho. À noite ela já estaria como uma das últimas, mas ouvindo as pregações de Jesus no colégio apostólico. Para que pudesse, de pouquinho em pouquinho, trabalhar a sua vida, colocar em prática a reforma íntima, a que o Evangelho nos convida. Se conseguirmos fazer essa reforma íntima, caminharmos de forma melhor hoje, e realmente florir onde nós estamos plantados, com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com o meu vizinho. Porque quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É aquele que está do meu lado. É aquele que está do meu lado, é aquele que passa por mim. É no meu ambiente de trabalho, é aquele que me bate a porta, é aquele que eu esbarro na rua. É ali que eu devo florir. Porque quando nós falamos que a nossa vida ela é pautada numa situação em que os sofrimentos de agora ou foram plantados por nós hoje, ou foram plantados numa vida anterior a essa, é porque o objetivo nosso é o crescimento espiritual, é a nossa melhoria. E Deus deu condições para nós, mas eu sou tão inferior, eu não consigo ver a vida desse jeito. Não. Nós podemos não ser vasos de porcelana. Nós somos
É o sorriso no qual Deus se mostra por ti. Deus se mostra através de nós. Essa água que mata a sede, embora não sejamos esse vaso ainda, né? Nós estamos aí na olaria de Deus. A cada reencarnação, nós nascemos como um vaso que está quebrado, que está ali querendo ser corrigido dentro das nossas expiações, e nós vamos crescendo como vasos novos, mas ainda de barro. Mas nós vamos melhorar. Aquela mulher seguiu o seu caminho. A Amélia Rodrigues vai trazer para nós a continuidade da vida dela, dizendo que aquela mulher segue pelos caminhos de Jesus, ouve atentamente os seus ensinamentos, e anos mais tarde, mais de 10 anos, nós vamos encontrá-la numa choupana, à beira da estrada, recebendo todos aqueles que passavam ali, querendo um prato de sopa, querendo um copo de água, trazendo os pés feridos pela caminhada exaustiva, e em nome de Jesus, ela atendia a todos. Em nome de Jesus, ela os recebia, acalmava a sede e a fome do corpo, mas igualmente, fielmente, ela procurava transmitir a eles todos os ensinamentos ditos por Jesus. Ela falava para aqueles corações deserdados da sorte, da esperança, em dias melhores, na confiança de momentos juntos de Jesus para todos aqueles que edificassem os seus ensinamentos aqui na terra. E vai chegar um momento em que ela, numa tarde, olhando para o horizonte, viu um homem cambaleante chegar. Olha, percebe aqueles traços, o recebe dizendo assim: Jesus esteja contigo. Leva-o para dentro do lar, percebe a lepra que toma conta de todo o corpo daquele homem, sofrido pelas dores do tempo, dá-lhe de beber, dá-lhe de comer, limpa-lhe todas as feridas, uma a uma, como uma mãe venturosa faria com seu filho amado, a fim de que ela pudesse dar a ele dias de ventura, porque aquele homem estava nos dias já de retornar à pátria espiritual. Aquela mulher senta-se com ele, fala de Jesus, ouve dele o arrependimento, a dor de uma experiência do passado, faz a ela saber que ele conhecera Jesus. Conhecera Jesus no momento de grande vigilância da sua parte, porque ele um dia tivera uma esposa que depositara nele todos os seus sonhos de candura, mas que ele, de forma inescrupulosa, brincou com seus sentimentos, explorou todas as formas que podia os seus sonhos de mulher, e depois, não tendo mais notícia dela, embora ele tivesse sido liberado naquela tarde por aquele homem de Nazaré, ele havia amargado durante todos aqueles anos o arrependimento, o remorso, a dor por tudo quanto tinha infligido aquela mulher. Ela ouve, reconhece o marido de outrora, relembra a cena na praça pública, olha para aquele homem
coberto pela lepra, e se recorda dele mesmo, puxando-a pelo cabelo, entregando àqueles homens que com certeza teriam acabado com o seu corpo, caso não tivesse aparecido ali o meigo Rabi da Galileia, intercedendo por ela. E ela mesmo assim envolve o ex-marido em carinho, em amor, suavizando a sua vida, e para não constrangê-lo, em nenhum momento se identificou. Ela o reconhecia, mas ele não. Dias depois, ele partiria para a vida espiritual, levando daquela mulher a certeza de que o perdão, com certeza a esposa já tinha lhe dado, mas que ele precisava se perdoar. Era necessário que ele liberasse o perdão por si mesmo, para que a sua consciência buscasse a correção em encarnações futuras, em novas experiências. Porque dentro da lei de Deus, o que eu faço para o outro, eu vou ter que igualmente receber em contrapartida. A lei é de amor, mas é de educação. E o objetivo nosso na existência é nos educarmos. Esse processo do perdão, que essa nossa irmã tentava passar para o esposo, ao mesmo tempo que ela, naquele instante, se sentia totalmente liberada. E é assim que nós devíamos nos sentir. Foi o amor dela por aquele homem que não permitiu que ela agasalhasse o ódio, que ela agasalhasse o ressentimento. E nós sabemos que quem não libera o perdão se torna vítima dele. A criatura que guarda consigo mágoa, a criatura que guarda consigo desejo de vingança, ela vai criando uma teia onde se enrosca, e ela não consegue ter alegria, e ela não consegue fazer com que a sua vida sonhe, planeje uma vida nova. Isso ocorre aqui na nossa vida de encarnado e igualmente entre os nossos irmãos desencarnados. Quantos irmãozinhos nós recebemos na nossa sessão mediúnica que partiram dessa vida levando o ódio, levando a raiva, o ressentimento, o desejo de vingança, que agora não segue o seu rumo evolutivo, ficam presos às suas vítimas aqui, na dor que paralisa o seu progresso espiritual. Nós, na condição de encarnados, além de todos esses sentimentos inferiores paralisar o nosso progresso evolutivo, causa enfermidades em cada um de nós. Causa enfermidade. Hoje a ciência prova, já tem uma vertente da medicina que estuda, que a criatura que não libera o perdão, que não compreende o outro, ela tem o seu sistema nervoso central completamente abalado, criando um distúrbio, um desequilíbrio físico e psíquico, muitas vezes não permitindo que o seu sistema imunológico haja. É quando a criatura tem uma enfermidade, o corpo não reage, ela toma uma medicação e não faz efeito, por conta da raiva, da mágoa que ela guarda na sua intimidade por esta ou por aquela pessoa. Ela vai buscando para si mesmo enfermidades que dentro da lei da expiação vai proporcionar à criatura experienciar isso aí, ou nessa vida ou em outra. Nós vimos esse homem dentro dessa realidade. Será que ele precisava ter passado pela prova da lepra? Será que se ele tivesse entendido aquela mulher como era para ser dentro dos seus sonhos femininos, como uma alma que reencontrava, mesmo que fosse um desafeto do passado, porque não existe determinismo na lei divina. A única fatalidade que nós temos é nascer e morrer. No decorrer da nossa vida,
nós temos um livro que nós vamos escrevendo. O nosso destino nós construímos todos os dias quando nós levantamos. E quando nós decidimos fazer isto ou aquilo, sentirmos isto ou sentirmos aquilo, essa é a nossa vida. O processo do perdão não é fácil, nós sabemos. Aqueles que estão mais próximos de Jesus teve dificuldade. Pedro, que representa a humanidade, lutou como ninguém para entender como. E Jesus dizia a ele: o processo do perdão, o perdão das ofensas, não está naquele que te ofende. O problema é você se sentir ofendido. O processo do perdão não é aquele que te calunia, é você se sentir caluniado. O processo do perdão não é aquele que te trai, é você se sentir traído. Porque dentro da vida que nós levamos, volta e meia, nós vamos encontrar pessoas que vão estar indo contra aquilo que nós esperávamos. Nós criamos expectativas, é no trabalho, seja com empregados ou com patrões, é na vida conjugal, é com os nossos filhos, é com aquele amigo querido. E de repente, num dado momento, a coisa não sai como nós planejamos, o outro não corresponde. E aí nós temos que entender: o outro está na condição evolutiva dele, de não fazer o que devia ser feito por nós. Mas nós, a partir do momento que estudamos o Evangelho de Jesus, devemos entender que devemos liberar o perdão. Era isso que Jesus tentava passar para Pedro. Mas muitas vezes, Pedro dizia assim: Senhor, nós temos que atender o fulano. Ele foi um daqueles que te acusou. Vai, Pedro, atende, põe em prática o que o Pai nos tem ensinado. Senhor, mas eles estão me acusando dentro da casa do caminho. Em certo momento chegaram a dizer que Pedro roubava. Senhor, mas como que eu vou entender? Eles estão me acusando. Esquece, Pedro, a tua consciência é que manda. Eles vão viver. Olha que coisa linda. Eles vão viver. Não é assim que nós devíamos agir? Aquele que nos apedreja, aquele que faz algo contra nós, eles vão viver. Nós que já passamos aí a casa dos 50 anos, fica fácil a gente dizer isso, porque nós já tivemos experiências assim. Quantos que passaram pela nossa vida e que a gente vê agora e fala: coitado do fulano. Nossa, quem diria que a criatura passaria por isso? Quantos não se arrependeram de nós mesmos? Quantas bobeiras nós realizamos na vida? Não foi a vida que nos ensinou? Não foi experienciando cada dia que nós estamos compreendendo que nós valorizamos coisas que não devíamos ter valorizado? É isso que queria dizer Jesus. Pedro, eles vão viver. E Pedro vai sofrer muito para entender tudo isso. E nós também somos assim. Uns precisam sofrer mais, uns precisam espiar mais e outros menos. Aquela mulher entende, levanta e vai. Pedro passa uma vida inteira. Mas quando ele já está com 80 anos de idade, tem uma passagem interessante da vida de Pedro. É algo que vai fazer a gente entender que o processo do perdão em Pedro foi totalmente liberado. Que ele já não se magoava mais. E quando a gente diz assim: Deus não se ofende, Ele não se ofende porque Ele entende a nossa inferioridade e não se magoa conosco. Então Deus não precisa nos perdoar. Mas por que eu digo na prece de Pai Nosso: perdoa, Pai, as nossas ofensas? Isso é uma condição que nós estamos colocando, materialmente falando. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, eu vou me esforçar para perdoar as ofensas que os outros me fazem. Dentro desse processo. Mas tem uma passagem de Pedro, ele já estava velhinho, foi preso, estava já na cruz, sendo pregado,
passando por todo aquele martírio que o Evangelho nos narra. E entre aquela turba que acompanha a crucificação daquele velhinho, muitos choram, porque Pedro, depois da partida de Jesus, ele vai estar com o mestre muitas vezes o mestre, em várias passagens que Jesus em espírito esteve com Pedro. E Pedro vai adquirir uma fortaleza de ânimo, e ele consegue fazer aquilo que Jesus disse para nós, que nós vamos fazer também um dia. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Hoje, no aplicar o passe, nós desejamos ter toda aquela fortaleza que Jesus tinha. Não só o magnetismo, mas o desejo de realmente curar aquele que estava ali na frente. Mas Pedro, ele vai trabalhar de uma forma tão intensa esse amor, que ele vai fazer. Pedro curou muita gente. Pedro expulsou muitos espíritos. Pedro fez muitos paralíticos andarem. Então, naquele momento da sua crucificação, tinham muitos que choravam a sua partida, achando uma covardia aqueles soldados romanos fazer aquilo com aquela alma tão piedosa, que havia espargido tanto bem. Mas tinha um homem entre os soldados, um homem que não pensava assim, Sertório Aniceto, um homem duro, cruel, e que desde que o apóstolo havia penetrado o local da sua crucificação, aquele homem tinha uma postura diferente com ele. Ele gritava: seu bruxo, infiel às leis de Moisés, perseguidor das leis de Moisés. E ele vai por muitas vezes tentar jogar pedra em Pedro, indefeso, ali sendo crucificado. E uma dessas pedras, num dado momento, às vezes para a felicidade do apóstolo, atinge de forma certeira, e o apóstolo então dá o último suspiro. O seu corpo fica combalido, e ele então, em espírito, é recebido por Jesus. Vai adentrar a pátria espiritual nos braços do Mestre. E Jesus então leva-o para um lugar tranquilo, em paragens que todos nós gostaríamos de estar, aonde a paz, a harmonia reina plenamente, com certeza em mundos muito superiores, como a nossa irmã leu aqui no início da lição. E aí Jesus vai permanecer com Pedro durante um certo tempo, vai falar-lhe de forma mais aberta das verdades espirituais, e passa algum tempo, Jesus se levanta, nós diríamos alguns dias com a narrativa, e então Pedro diz assim para Jesus: onde o senhor vai? E Jesus diz assim: tenho muito a fazer. Mas como? Lembra que eu falei no início que eu falaria algo que prova que Jesus está ao nosso lado? É o momento em que Jesus vira-se para Pedro e diz assim: Pedro, eu não descansarei até que haja um gemido sobre a terra. Eu volto para a terra. Eu não descansarei enquanto houver um gemido sobre a terra. É bom demais, né? Dá uma tranquilidade, não dá? Isso não lava nossas almas? Não importa a dor que estejamos passando? A certeza desse amigo incondicional, desse irmão que nos conhece. E Pedro, que não era bobo nem nada, levanta e fala: vou junto. Não ia ficar lá, né? Não ia ficar parado, mas não, mestre, eu vou também. Volto para a terra. E os dois vêm para a paisagem da terra, ver toda a dor que ainda era derramada ali, todo o sangue jorrado em nome do cristianismo.
Eles estão andando, fortalecendo um, fortalecendo o outro, que está passando por dores, alguns nos cativeiros, porque os cristãos continuaram sendo perseguidos desde então. Mas num dado momento, Jesus diz para Pedro: Pedro, ouve, alguém te chama. Alguém te chama, Pedro. E ele então para um instante, e como que atraído por uma força muito grande, ele vai sendo conduzido, e ele se vê no seu túmulo. Ele se vê no seu túmulo, onde o seu corpo tinha baixado. E percebe um homem com uma criança no colo, ajoelhada, chorando copiosamente e rogando ao Espírito de Pedro que pudesse promover uma graça. Porque depois que o apóstolo foi enterrado, muitos iam ao seu túmulo e muitos foram beneficiados pela energia que emanava do apóstolo após a sua morte, nos chamados milagres que nós conhecemos hoje. E ali Pedro vê aquele homem com o filho. O filho estava por um fio de vida. Não havia mais o que fazer. E quando o homem levanta os olhos e inicia uma oração, pedindo a Deus que permitisse que o apóstolo, já que ele havia promovido tantas curas, pudesse vir curar o seu filho, Pedro reconhece aquele homem. Era essa história no centro. Era o homem que havia lhe atirado a pedra. E Pedro não mais precisou se esforçar para perdoar. Naquele instante, ele já não necessitou perdoar. Aquele questionamento: Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7? E que Jesus disse: não, Pedro, 70 vezes 7 vezes, já não fazia mais parte da realidade de Pedro, porque agora ele entendia. E ele via ali, naquele pai, não o soldado que havia infligido a ele tantos impropérios, atirando um instrumento que fosse fatal, mas ele via um irmão combalido, um pai que tinha um filho no braço e que rogava o seu envolvimento. Então fala Amélia Rodrigues que Pedro se aproxima, impondo as mãos num passe magnético, ora, rogando a Deus que desse a ele toda a força magnética possível para restaurar aquela criança a vida que com certeza levaria alegria àquele soldado. E é o que ocorre. Em poucos minutos, a febre estabiliza, a criança sorri e o pai, ali de joelho, chora copiosamente. Era o momento dele, aquele soldado, iniciar a sua redenção espiritual. Expiações estariam à sua espera, mas Jesus estaria junto dele também. Ele não disse que não abandonaria nenhum enquanto houvesse um gemido? Então mesmo os seus algozes, todos seriam amparados por ele, assim como ele fez com Judas. Vem, Judas, acalma, nenhuma das minhas ovelhas se perderão. E assim ele deixou um reinado onde ensinou a benevolência, onde ensinou o perdão, onde ensinou a indulgência, onde nos esclareceu que nós devemos fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. E Emmanuel arremata para nós dizendo assim: o tempo endereça às criaturas o seguinte aviso para todos nós: em cada alvorecer, certamente
Deus te concederá outros dias e outras oportunidades de trabalho, mas faze agora todo o bem que puderes, porque dia igual ao de hoje só terás uma vez, porque há 2 dias que nós não podemos mudar. O que já passou, já foi. Nós nem devemos desejar. Eu vinha no carro, meu marido comentando comigo uma passagem, uma comparação feita da vida com o retrovisor do carro. Nós temos à frente, ali o para-brisa enorme para mim olhar para frente, e eu tenho um retrovisor pequenininho para ter só uma noção do que passou. Então é isso, o dia de ontem já passou. Nós só devemos olhar e colher o ensinamento do que fizemos de bom ou do que não devemos mais repetir. Esse dia eu não posso mais mudar. E também não devo ficar chorando pelo que passou. O que foi, já foi. Não dá mais. Eu não posso voltar lá e fazer um novo começo. Mas eu estou aqui. Eu posso fazer um novo final. E o outro dia qual é? É o dia de amanhã. O dia de amanhã não chegou ainda. Eu não posso modificá-lo. Mas eu posso fazer. Eu posso fazer. Esse eu posso. Então que Jesus nos fortaleça. Que envolva cada um de nós em muita paz. Que nós, dentro da expiação que nos visita, possamos ter tolerância e sabedoria. Diante do irmão ao nosso lado, que possamos ser benevolentes, compreensivos, diante daquele que pede o nosso perdão. Mesmo que não estejamos ao seu lado, imitamos, irradiamos, envolvemos essa criatura dizendo a ele: eu te perdoo, eu te entendo, porque eu também careço todos os dias. Que Deus me perdoe, que Deus me compreenda, que Deus seja tolerante comigo. Muita paz a todos.